que conjunto de questões, que conjunto de problemas, que conjunto de perguntas os protagonistas da aventura moderna na arte ou na arquitetura tinham que responder. No fundo, eles estavam frente a uma situação considerada nova na história da humanidade, a um habitat radicalmente novo, a vanguarda, espaço privilegiado da abstração, espaço de relações monetarizadas, portanto relações abstratas e funcionais, e eles tinham que se perguntar o seguinte: ainda existe espaço para a arte, ainda existe espaço para a arquitetura nessa nova sociedade? Se existe, qual é? Eu tenho a impressão que hoje nós temos que nos fazer as mesmas perguntas. A falta de diálogo é quase que total, é mínima, sabe? É quase nada, são cada um no seu canto trabalhando, não há um debate efetivo onde essas questões são colocadas, sabe? A gente fala, não, nós todos somos iguais, não somos iguais, cada um faz diferente do outro. Quais são essas diferenças? Por que existem essas diferenças? Vamos compreender essas diferenças. Talvez essa compreensão e essa aceitação dessas diferenças seja o primeiro passo para a gente tentar estabelecer um diálogo e organizar um pouco a nossa ação com as diferenças. De que maneira a nossa atuação profissional pode fazer sentido para nós? E definir o Estatuto da Profissão de Arquiteto no ano de 2005. Eu acho que esse esforço é importantíssimo, porque apresenta aos estudantes, aos arquitetos jovens, a possibilidade de estabelecer um juízo crítico sobre a história que tivemos e sobre o que queremos ser daqui a um tempo. Entrei na FAO em 1970, concluí e me formei em 74, minha turma acaba de completar 30 anos de formatura, portanto. O que significou entrar na FAO em 1970? É bom relembrar, 1970 significa o segundo ano na FAO Cidade Universitária, a primeira turma lá foi 69, a primeira turma de 150 alunos, em 69 nós tínhamos tido 100, e talvez mais decisivo que tudo isso para o quadro da FAO naquele momento, a primeira turma sem Artigas, sem Paulo Mendes da Rocha, sem Maitre Jean. Ou seja, entrando na FAO em 1970, isso significava estar entrando na universidade no fundo do poço, num quadro que era do imediato pós-AI-5, com as principais lideranças da FAO ou já afastadas compulsoriamente da universidade, como era o caso de Artigas, Paulo Mendes, Maitre Jean, ou muito breve afastadas, como era o caso de Sérgio Ferro, de Rodrigo, de Flávio Império, que ainda deram aula em 1970, mas foi o último ano em que eles deram aula. Portanto, inicialmente, antes de mais nada, entrar na universidade em 1970 era entrar na universidade num ano em que a situação política era mais determinante do que qualquer outra coisa. O segundo dado fundamental era que a escola, nesse momento, era uma escola extremamente dividida, extremamente polarizada. De uma maneira que, para um calouro, não ficava necessariamente clara, mas que genericamente era a divisão entre, de um lado, os chamados artiguistas, de outro lado, os chamados ferristas. E o que era claro é muito mais que uma divisão, uma oposição entre duas concepções de arquitetura. Essas concepções de arquitetura estavam, na verdade, ancoradas numa visão mais geral, numa concepção de luta social, numa concepção de processo de transformação social, e as visões de arquitetura eram de alguma maneira decorrentes disso. Quer dizer, hoje, olhando para esse período, é muito mais fácil perceber que essencialmente nós estávamos na escola frente a uma polarização que era a polarização das esquerdas. Nós tínhamos a revista Desenho, genericamente
vinculada aí aos artiguistas, e tínhamos uma revista que atendia pelo curiosíssimo nome de ou 3 pontinhos, que é um nome que só dá para entender por oposição e referência a outro. Na verdade, qual era a questão de fundo que estava colocada para todos nós? O que estava colocado para todos nós era a pertinência das velhas respostas à questão que se coloca para a arquitetura. A arquitetura, o desenho, o projeto de arquitetura era ou não era um instrumento efetivo de transformação social? Era uma época de extrema dificuldade geral, porque era o auge da ditadura militar, eram tempos profundamente ideológicos, quer dizer, você tinha que se identificar no repertório, assim, no cardápio ideológico de então, né? E isso era a vida da gente era isso, quer dizer, a gente tinha que se localizar ideologicamente, se agrupar e fazer alguma coisa pela Revolução. E fazer alguma coisa pela Revolução não incluía estudar arquitetura, fazer projeto, nem nada disso. E a minha geração na FAU pegou, portanto, a FAU esfacelada, um quadro assim de desalento na questão de perspectiva profissional, né, para os arquitetos. A gente teve que juntar um pouco os cacos assim e tentar inventar um jeito. A hora que a gente decidiu, eu digo, quer dizer, um grupo de estudantes da FAU decidiu que ia fazer projeto de arquitetura, e que era essa profissão que tinha escolhido e que era uma belíssima profissão e que a gente queria fazer isso, né? Então a gente teve que se desfazer, de certa maneira, de uma certa mandinga moralista, esquerdoide, que a gente estava impregnado. Eu me lembro de um diálogo na FAU, o dia que eu resolvi me desligar de um grupo que era o germe do que veio a ser depois a Libilu, Liberdade de Luta, lá na USP. E eu disse para esse meu amigo, que também estudava na FAU, que era um dos líderes e tal, olha, eu vou fazer arquitetura, eu vou estudar arquitetura, meu pai me mandou para São Paulo para estudar e eu acho que eu tenho que estudar, eu acho que é isso que é legal, é isso que eu quero, eu acho que eu posso contribuir muito para a vida das pessoas, do meu país, fazendo arquitetura. E a resposta dele foi o seguinte: olha, meus parabéns, se você consegue apaziguar sua consciência e conviver com isso, a arquitetura, para mim, é o meu hobby favorito, mas infelizmente a revolução me chama, etc, 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 etc. FAU, ele foi muito marcado pelo renascimento do movimento estudantil, pela luta contra a ditadura, né? Isso era um eixo fundamental que, do ponto de vista mais urbano, significou também a entrada de cena para nós do movimento popular que naquele momento estava se organizando, movimento pela regularização dos loteamentos clandestinos, movimento pela reconhecimento do direito à moradia nas favelas, e isso tudo, quer dizer, esse momento para nós foi muito marcado por esse movimento mais geral da sociedade. Dentro da escola tinha basicamente 2 grupos ou 2 linhas, uma que defendia que a transformação vai se dar através do projeto de arquitetura, que o projeto transforma, era o pessoal mais ligado à tradição comunista de esquerda no projeto, ao Artigas, ao Grupo Paulista, que teve uma militância muito importante também política, e um outro grupo que achava que, basicamente, a nossa questão não era só através do desenho, através do projeto, mas muito através de um processo de transformação político-econômico-social global da sociedade, dentre os quais a discussão do direito à cidade era uma das discussões centrais. Então, naquele momento, o planejamento era um negócio absolutamente tecnocrático, muito misturado e mesclado com o aparelho de Estado, e, portanto, não se tratava para nós de uma retomada do planejamento. Pelo contrário, se tratar, não quero nem ouvir falar de planejamento, a discussão era a cidade, a luta pela cidade, a organização popular, o papel dos arquitetos no sentido de assessorar, introduzindo um conteúdo técnico nessas lutas, conhecer melhor essa realidade. Então é a ida para a periferia, né?
a ida para a periferia em São Paulo, que foi para nós absolutamente marcante naquele momento, para um grupo, né, de estudantes de arquitetura. Foi nesse período que nós buscamos exatamente travar um contato com o movimento popular e fazer, vamos dizer assim, construir uma outra perspectiva de projeto. Ou seja, o projeto que pudesse ser voltado para os setores populares, um projeto que não fosse o desígnio que viesse simplesmente da proposta do arquiteto, mas que fosse construído no processo de participação da comunidade, principalmente naquele momento dos movimentos sociais organizados na periferia da cidade. Então foi a partir daí que nós começamos a discutir novas perspectivas e é importante dizer também que nós fizemos uma releitura do Sérgio Ferro, porque muitos dos nossos colegas, aqueles que rejeitavam o projeto, utilizavam, na verdade, Sérgio Ferro como uma argumentação contra o projeto. E nós exatamente buscamos mostrar que na reflexão e nos textos de Sérgio Ferro estava embutido exatamente a busca de uma nova prática profissional, não a rejeição à prática profissional, mas a construção de uma nova prática, uma prática que desse poder para o operário da construção civil, que desse poder para o usuário, que pudesse fazer do trabalho de arquitetura e do trabalho da construção civil um trabalho não alienado. Então, foi muito nessa linha que nós trabalhamos e buscamos construir, então, uma terceira via, uma via alternativa em relação a essa polarização que a faculdade estava envolvida. Da minha turma, dessa que ingressou em 75, que foi saindo a partir de 79, sintomaticamente, poucos se tornaram arquitetos de prancheta na acepção tradicional. Poucos montaram escritórios, poucos se tornaram aquilo que era essa condição ideal de trabalho, no imaginário da época, se tornaram profissional liberal com um escritório próprio. Claro que há, mas uma grande maioria foi para o campo de planejamento. Planejamento dentro dessa perspectiva, era a COGEP, depois a SEMPLA, mesmo atualmente ainda há gente da minha turma que está trabalhando na SEMPLA, gente que está trabalhando no CDHU, enfim, órgãos que representavam num certo ideal de época também a ideia de trabalhar para o coletivo, para uma preocupação de ter uma atuação no campo social, no campo coletivo, e o instrumento, o lugar onde isso seria possível desenvolver este trabalho com amplitude, com alcance, com esse alcance mais coletivo, seria esses organismos de planejamento público. Os anos 80, com a volta, eu acho que é sintomático, talvez seja difícil explicar, eu acho que quem pode explicar isso melhor foram as pessoas que viveram esses momentos. Mas é certo que houve uma mudança a partir de, podemos dizer, 82, quando os professores cassados retornam. Há uma mudança no panorama aqui da FAU que faz com que se focalize novamente a arquitetura, o edifício. Enquanto a nossa geração via Artigas, Paulo Mendes da Rocha, Metrejan como mitos afastados, essa geração que, a partir dos anos 80, vê eles presentes e ouvem, sentem, discutem com essas figuras. É muito diferente a presença deles, é muito diferente. Nesse período, tive algumas experiências, a gente pegou aí um rescaldo de movimento estudantil, um finzinho, um apagar de luzes aí, da história toda da Libelu, das discussões com a Convergência Socialista, dos debates internos sobre questões de política, enfim. E, no fundo, assim, acho que a minha turma era uma das turmas mais desacreditadas, assim, em relação a essas expectativas todas. E lembro que a gente recebia muitas vezes isso vai ficar registrado, com muito enfado, a presença dos nossos colegas Libelu, fazer aqueles discursos, a camarilha militar. Eu lembro do dedo em riste, assim, dos integrantes da Libelu, falando, não, porque a camarilha militar. Eu falei, mas isso é 82, aquela coisa que a gente já não
79 já não estava mais tão presente assim aquela coisa como foi num período logo imediatamente anterior, né? Você sabe que em 83, quando eu ingressei na Faculdade de Arquitetura, a FAU, depois da geração dos anos 70, que é uma geração pela qual eu sempre tive a maior admiração, mas é uma época que eu não peguei na universidade, que é essa época do movimento estudantil, dos estudantes engajados, acreditando na possibilidade de transformar o mundo pelo engajamento político e tudo. Eu peguei, quando ingressei na escola, os destroços de uma coisa muito desfeita, de uma falta de esperança, de uma falta de um sentido comum e amadurecido no conjunto dos estudantes. Era um ambiente muito desfeito, assim. E então, talvez justamente por isso tenha me chamado tanto a atenção, e é isso que eu digo que fui percebendo ao longo do tempo, durante o curso todo, de como um edifício ou um projeto de um edifício ali construído pode continuar falando de ideias de ensino, do que poderia ser uma escola e tal, pelo simples fato de existir. Era um período muito curioso, porque era o auge de uma manifestação, por exemplo, na nossa cidade de São Paulo, do que seria, por exemplo, que foi o pós-moderno aqui pra gente. Era um período onde os nossos arquitetos mais brilhantes, talvez, ali na FAU naquele momento, não eram tão reconhecidos. Quero dizer, não era fácil para alguém que começasse a estudar arquitetura em 1983 saber que Vila Nova Artigas era a figura que era. Não era fácil perceber a estatura do Paulo Mendes da Rocha, porque o foco de interesse das publicações, do mercado, a badalação da arquitetura, naturalmente não tinha nesses personagens o seu foco de interesse. Quer dizer, a desmobilização estudantil era tão grande que não tinha nem chapa, quer dizer, o pessoal já tinha desencanado, os últimos da Libelu estavam saindo da FAU, já estavam aqui há 15 anos e tal. Então teve um momento de vazio político aqui, e foi o momento que a gente assumiu. O GFAU fez uma eleição, foi muito bem votado, mas era só a gente, né? Eu me sentia muito estigmatizado, quer dizer, eu podia ser muito legal, mas não era arquiteto. E eu era economista, eu fazia economia, era política, era o que fosse, né? Era do PT, mas era do GFAU e tal, mas arquiteto mesmo não era, né? E era um pouco esse o conflito que eu sentia no final da FAU, quer dizer, ou você era arquiteto ou você não podia, daí você não podia ser engajado ou fazer outras coisas, que você fugia do campo da arquitetura. O que eu acho que é sintomático do quanto o projeto de arquitetura tinha se distanciado e se fraturado em relação às necessidades de uma discussão social e política mais forte que a gente sentia como sendo necessária no Brasil. Como que a gente consegue estabelecer com o nosso ofício, com o fazer arquitetura, com o fazer projeto e com o fazer o canteiro e fazer a obra, como que a gente consegue assegurar um processo de participação do usuário que o faça motor e definidor da sua própria história naquele lugar. Eu acho que nesses processos todos de discussão, né, da arquitetura, de discussão do lugar do morar, está presente
sempre mecanismos de educação popular, aonde a gente vai procurando construir com o sujeito temas geradores. A partir desses temas, as pessoas começam a contar a história de uso daquele lugar. Como que elas gostariam de usar aquele lugar. Na medida em que a gente aborda essa memória, né, aborda essa história de uso, né, a gente começa a compor essa outra possibilidade de pensar o espaço. Um escritório de arquitetura é uma coisa muito interessante, principalmente, eu acho, se a gente tem possibilidade de dividir um pouco a nossa atuação, a dedicação entre o escritório e a universidade. O que eu acho que enriquece muito para o projeto de edificação as duas coisas. A prática de escritório dentro dos ateliês da universidade e também a conversa desinteressada que você tem sobre os projetos e com os estudantes, como isso se reflete naquilo que você faz cotidianamente de modo profissional. Outra coisa, aspecto que eu acho muito interessante do escritório de arquitetura é a liberdade, de certa maneira, que goza no escritório de arquitetura, que você pode falar com quem te procurar. A prefeitura de uma pequena cidade, ou a Fundação de Desenvolvimento Escolar, um casal que quer fazer uma casa para viver. E isso permite com que a gente converse com estratos assim, da sociedade os mais variados, que eu acho que é a questão de fazer os projetos. Entender a estrutura que a gente vive, os arranjos sociais com os quais a gente convive. Por um lado, nos colocando como pesquisadores, aprendendo a trabalhar com sociologia urbana, com economia urbana, para além da profissão do métier, né, de arquiteto urbanista. Isso foi bastante importante porque isso consolidou uma trajetória acadêmica nossa, né? E por outro lado, nos vinculou à temática da formação da cidade popular, do território popular, que para mim até hoje nunca mais saí dela, né? Ela é a grande questão, ela é o grande desafio do ponto de vista da política urbana. E desde então trabalho com isso, com política pública, com a formulação de política pública na área de política urbana, na área de urbanismo e sempre muito vinculada à questão, né, da inclusão territorial, que é o grande tema. Eu me lembro que na primeira metade dos anos 70, na FAO, uma frase absolutamente recorrente era assim: isso não é arquitetura, isso é especulação. Ou seja, a ideia de que a arquitetura de verdade era aquela que se fazia para o Estado exclusivamente e que o resto, a arquitetura para o mercado, era uma espécie de pecado imediatamente identificável à especulação imobiliária. Aliás, esse é um substrato do depoimento do Niemeyer de 58, né? É evidente que, olhando hoje, não é isso. Edifícios como Prudência, do Rino Leve, Louveira, Copan, quer dizer, certamente sofreram injunções do mercado, mas nem por isso são exemplares de arquitetura menos relevantes. A gente está nesse momento ligado a uma questão que envolve interesses imobiliários e conciliação de interesses extremamente opostos ali, na ocupação de um trecho importante da cidade, e a gente está no meio entre esses fogos da batalha, dessa guerra, e tentando ver, e a gente sempre acredita que vai haver uma forma da gente conciliar essas coisas. Olha, um interesse que vê a terra da cidade, a terra urbana, como fonte de lucro só.
Então quer transformar todo o espaço possível em fonte de rendimentos do dinheiro que vai ser investido, né? E uma outra pessoa, que um outro grupo, que compartilha desse mesmo espaço, de certa maneira, que está presente e que vê a cidade, esse mesmo território, como um território de uma ação libertária em relação à cidade, de uma ação cultural importante, etc. e tal. Essas duas forças estão no mesmo ponto, no mesmo lugar, no mesmo ponto da cidade, que é aqui no Bexiga, o Teatro Oficina e o grupo do empresário Silvio Santos, que tem interesse na mesma área. E a gente está tentando conciliar essas coisas, está sendo um exercício... A gente acredita que talvez o projeto possa atender a essas duas demandas e se realizar. É uma tentativa, não sei se vai dar certo. Tem sido dificílimo para os escritórios de arquitetura, eu acho, o diálogo com o que se converteu nas políticas, por exemplo, de construção de habitação, promovidas pelo Estado, ou na política de construção de escola, no que isso se transformou também nas ações empreendidas pelo Estado, porque é como se tivesse perdido muito da possibilidade do que o projeto pode fazer, que é contribuir de um modo crítico e que se reflete na construção, não por uma originalidade de um arquiteto muito cheio de ideias, mas pela capacidade que os edifícios podem ter de fazer cristalizar parte dos diálogos que temos com o conjunto das pessoas envolvidas, de fazer cristalizar ali uma ideia sobre o que pode ser a educação de uma criança, coisa que a gente tem exemplos incríveis, e mais uma vez podemos lembrar o valor que tem para nós o prédio da Faculdade de Arquitetura. Mas é muito difícil os interesses que envolvem todas essas ações ligadas à construção, a quantidade de dinheiro movimentado e quando essas coisas viram negócio, onde o critério tem um outro modo de juízo e onde todos os nossos valores de sociedade, de arquitetura, não está na linha de frente dos interesses. E a gente tem, ao mesmo tempo em que isso se mostra como regra quase uma impossibilidade, nós temos os exemplos contrários de como fazer dar certo. Todos nós sabemos como fazer dar certo, de certa forma. E o melhor exemplo, talvez, hoje, é falar dos projetos das escolas proposto pela EDIF, da Prefeitura de São Paulo, e projetados pelo Alexandre Jaikov, que é uma realização inacreditável. Que não existe possibilidade de democratizar o direito à habitação, o direito à cidade e o direito à arquitetura sem a presença do Estado, né? Uma vez que a população, né, num país como o Brasil, não tem, aliás, mesmo em países, vamos dizer assim, países mais ricos do que o Brasil, a população pobre não tem condição de ter acesso a esse serviço, né, da arquitetura, a esse né, serviço importante, né, os serviços urbanos, a habitação, sem uma substancial apoio do poder público, subsídio do poder público, a ação articuladora do poder público. Às vezes não é nem subsídio, às vezes é uma articulação que o poder público tem condição de viabilizar. Agora, cada vez mais está claro que é necessário que hajam agentes, os mais múltiplos, para poder implementar esse trabalho. O trabalho não precisa ser implementado por um órgão estatal, centralizado e comandado diretamente por uma única, né, autoridade. É fundamental que hoje se consolide, então, uma política
que possam incorporar um amplo leque de agentes, né? Seja eles agentes promotores, né? Como cooperativas, empresas públicas, empresas privadas, e também uma grande quantidade de agentes técnicos, né? Que vão poder exatamente romper com essa monotonia da produção habitacional que aconteceu no período BNH. Talvez o que falte é precisamente essa utopia que gerou esses grandes arquitetos que estão na nossa história da arquitetura. Talvez as novas gerações precisem buscar uma utopia. Mas claro, essa não é uma busca individual, não é uma busca pessoal. Isso é uma busca coletiva de um país em transição, um país que está nesse momento de convulsão. De forma alguma, já há algum tempo que caiu por terra essa questão, né, eu imagino que a arquitetura, enquanto um sistema tecnológico, pensado como um aparato tecnológico mesmo, né, eu não tenho a menor perspectiva de que isso produza ou promova transformação social. Eu já achei, né? Já acreditei muito nessa história. Não, então, a partir da arquitetura, a partir do mutirão, da autogestão no canteiro, a gente começa a implementar processos autogestionários na área da educação, da saúde e tal, não sei o quê, grandes comunidades autogeridas, né, estabelecer um sistema de rede na cidade toda com todos os mutirões. Então, tentamos se juntar ao Fórum dos Mutirões para montar isso. Essa história, conversando com o pessoal da Moca, na Associação dos Trabalhadores da Moca, conversando com o pessoal lá da Leste, de tentar montar esse grande network, essa grande rede assim, de mutirões autogeridos que, como diz Hermínio em 87, né, libertando pequenas áreas da cidade e tal, não acho que seja possível. O processo ele é sempre ideológico. O cara se torna um pequeno proprietário, ele passa a fazer parte de uma outra circunstância, ele reabsorve, né, elementos e valores da classe dominante. E a transformação estrutural da cidade significa democratizar a cidade, resolver os problemas de 500 anos de exclusão socioespacial. Então, a problemática da discussão do acesso à terra, da regularização fundiária, da possibilidade de você controlar o uso do solo, de você conseguir regular as ações do mercado imobiliário, todos esses elementos são fundamentais para que depois você possa prever uma intervenção urbana que se ela for com o intuito de transformar o espaço a longo prazo, ela tem que estar ancorado numa gestão e numa política que seja mais estrutural. Uma vez que eu conseguir equacionar essa discussão, que é uma discussão difícil, que tem que ser feita no âmbito da arquitetura e urbanismo e que muitos arquitetos não fazem, só quando eu tiver equacionado toda essa discussão é que o projeto arquitetônico vai poder ser extremamente transformador. Me parece possível você começar a refazer o sentido das coisas a partir de cada lugar, que é o assunto da arquitetura. São os lugares, que são os pedaços dessa cidade nossa que significam coisas. Então, eu tenho uma certa impressão de que a gente pode recompor um pouco o sentido que nos parece tão distante ou perdido quando a gente olha a cidade no seu conjunto, com o que você pode encontrar quando pensa em um lugar, ou quando se detém num fragmento, porque você usa a expressão atuação fragmentária. Tem um texto que fala sobre o sentido na arquitetura, que é muito bonito, que o cara fala assim, que uma cidade é um mundo quando se ama um de seus habitantes. Na nova perspectiva do planejamento urbano, a gente teria que ter uma retomada do papel do Estado no sentido dele ser capaz de direcionar como é que deve ser a produção do espaço urbano na perspectiva da reincorporação
pela cidade formal de milhões de habitantes da cidade que não tem onde morar. Esse é o desafio do planejamento urbano. Plano diretor não deveria ser nada além de aonde nós vamos botar essa gente para morar, como é que nós vamos resolver para a cidade formal incorporar e para a cidade informal se tornar formal, de tal forma que ela incorpore toda essa população. Eu acho que sempre é bom termos uma visão com essa ousadia, com essa quase petulância, né, de buscar as soluções grandes, as soluções de conjunto, as soluções que tragam, que tenham uma percepção de conjunto que cria uma identidade numa escala territorial. Mas isso cada vez se torna mais difícil quando estamos atuando em cidades fragmentadas, como São Paulo, por exemplo. Então temos que ter uma certa humildade de talvez desenhar a pequena coisa pensando no grande. Porque eu acredito sim no projeto de intervenção urbana, no urbanismo e na sua capacidade de produzir espaços de inclusão. Mas isso tem que estar vinculado a um projeto global de cidade, a um projeto de planejamento urbano estruturado em torno do eixo da universalização do direito à cidade, que é o que nós não temos. E é por isso que não adianta fazer o projeto de intervenção urbana descolado, porque ele vai ser capturado pela especulação, mas ele pode não ser capturado pela especulação se ele estiver estruturado sobre um pacto territorial de inclusão. Talvez a questão que se coloque para nós no próximo período não seja mais a de uma arquitetura diretamente voltada para uma questão de identidade nacional. Eu acho difícil antecipar, mas eu acho que a gente precisa estar aberto para a possibilidade de que o novo tipo de ancoragem, ou as novas ancoragens de um projeto cultural arquitetônico, talvez também sejam redefinidas. Hoje a gente tem uma questão, acho que fundamental a pensar do ponto de vista de um projeto de desenvolvimento nacional, que é a questão da integração regional. A questão nacional hoje está efetivamente colocada num quadro internacional que é marcado pela constituição de blocos regionais. A questão social hoje tem que ser pensada a partir de uma dinâmica própria do sistema capitalista que é cada vez mais excludente, portanto coloca a questão da relação exclusão e inclusão social, políticas públicas estatais, políticas públicas dos setores não estatais no centro da reflexão. Tudo isso faz parte do que a gente pode chamar, se podemos usar emprestada aí uma categoria do momento heróico do projeto moderno, tudo isso comporia uma redefinição de um estatuto para a arquitetura e para o urbanismo hoje. É engraçado uma imagem, eu acho que é assim, imagina que o mundo acabe hoje e que essa cidade está aí, congelada, e que história que os arqueólogos que visitassem aqui, os escafandristas do Chico Buarque, contariam sobre essa nossa cidade. Eu acho que contariam essa história dessa estrutura geral, dessa visão por cima, dessa cidade violenta e tal. E não é essa história que nós gostaríamos de deixar.